Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen, sejam bem-vindos ao Certamente. Vocês estão no conteúdo de dinâmica e hoje eu vou ensinar para vocês a associação de roldanas. Certamente. Primeiramente, vamos entender o que é roldana. Roldana é uma máquina composta por uma ou mais rodas, que giram em torno de um eixo central e possuem um sulco por onde vai passar a corda ou um fio. Qual a aplicação da roldana? Nós utilizamos a roldana para ampliar a força motora. Por exemplo, quando nós vamos erguer um objeto e aí a gente utiliza a roldana para exercer, fazer um esforço menor do que a gente exerceria se estivéssemos puxando esse objeto diretamente para cima. Certo? Agora que nós entendemos o que é roldana, vamos entender o que é a associação de roldanas. Então eu trouxe 3 exemplos que ilustram bem um sistema de associação de roldanas. Então a gente percebe que em cada sistema nós temos uma roldana fixa na parte superior e as outras roldanas são roldanas móveis. Aqui eu tenho apenas a roldana fixa, aqui eu tenho uma roldana fixa e uma roldana móvel, e aqui eu tenho uma roldana fixa e 2 roldanas móveis. E aqui a gente percebe que nós temos um objeto de peso P que tem que ser sustentado pela força motora F. Aqui é F1, aqui é F2 e aqui é F3. E nós vamos entender como funcionam, como atuam essas forças motoras. Mas antes nós temos que entender uma coisa. Vamos analisar esse sistema que está aqui no cantinho do quadro. Se eu digo que esse objeto está em repouso, eu quero dizer que a soma da força-peso com a força F aplicada sobre ele é igual a 0. E adotando que para cima é positivo e para baixo é negativo, eu tenho que força F menos o peso é igual a 0. Então, para esse objeto se encontrar em repouso, eu tenho que a força F é igual ao peso. Agora que nós entendemos isso, vamos entender como funciona um esquema tipo a letra A, em que eu tenho apenas uma roldana fixa. Então vamos lá, vamos analisar esse objeto. Ele tem a força-peso e essa força-peso, esse objeto na extremidade da corda, vai gerar uma força de tração para cima, que eu vou chamar de T1. Para esse objeto se encontrar em equilíbrio, para ele ser sustentado por essa corda, então eu tenho que a soma da força-peso com T1 é igual a 0. Então, considerando para cima positivo, para baixo negativo, então T1 menos peso é igual a 0. Então, T1 é igual ao peso. Agora vamos analisar as forças que estão atuando nessa corda, para a gente conseguir entender qual é a aplicação, qual é a atuação dessa força F1, já que ela está atuando na corda. Então vamos lá. Para esse objeto ser sustentado, então as forças que estão atuando nessa corda, se somadas, tem que dar 0. Então eu tenho que T1 menos F1 é igual a 0. Então, T1 menos F1 é igual a 0. Então, T1 é igual a F1. Mas nós podemos criar uma relação entre F1 e o peso. Se a gente sabe que T1 é igual ao peso, então a gente chega à conclusão de que F1 é igual ao peso do objeto. Então, F1 é igual ao peso. Karen, mas se a força, que eu vou puxar aqui esse objeto utilizando uma roldana é igual ao peso do objeto, de que adianta eu utilizar a roldana? Por mais que o esforço seja o mesmo, é muito mais confortável aplicá-lo para baixo do que puxar o objeto para cima. Então, por isso que nós utilizamos um sistema em que há apenas uma roldana fixa. Agora nós vamos entender como é a aplicação dessas forças motoras em sistemas em que há presença de roldanas móveis. Agora então vamos analisar o esquema B, em que nós temos uma roldana móvel e uma roldana fixa. Primeiro vamos dispor o diagrama de forças que estão aqui atuando sobre a roldana, Nós temos a força peso para baixo e nós vamos ter uma força de tração gerada na corda de valor T1 desse lado e do outro lado nós vamos ter uma força de tração de mesmo valor T1.
por se tratar, né, de pontos livres da mesma corda. Então vamos lá. Se isso aqui está em equilíbrio, isso quer dizer que T1 mais T1 menos peso é igual a zero. Então, 2T1 menos peso é igual a zero. Então, T1 é a mesma coisa aqui, passa o peso para cá, fica positivo, e passa o 2 dividindo o peso, né? Peso dividido por 2. Agora, vamos entender, né, qual é a atuação aqui da força 2 na corda. Nós sabemos que para estar em equilíbrio, então, T1 tem que ser, T1 somado com F2 tem que ser igual a zero. Então, T1 menos F2 é igual a zero. Então, a gente chega no mesmo caso aqui, em que T1, vou puxar para cá, tá? Em que T1 é igual a F2, mas a gente sabe o valor de T1, que é peso dividido por 2. Então, a força 2 é a mesma coisa que o peso dividido por 2, certo? Vou aqui fazer uma divisão para não confundir os cálculos, certo? Mas é isso, nós chegamos a essa relação, que F2 é igual a peso dividido por 2. Aqui já diminuiu o esforço, não é mesmo? Agora a gente entendeu melhor essa questão da ampliação da força motora para que a gente possa fazer menos esforço na hora de erguer um objeto de peso P, certo? Agora vamos entender o esquema C. Mais uma vez, vamos primeiro dispor o diagrama de forças que estão, né, atuando sobre a roldana. Então aqui nós temos o peso, nós temos a força de tração T1 de um lado e a mesma força, né, a força de mesmo valor T1 do outro. Aqui novamente nós vamos ter a força de tração T1 de um lado e a força de tração T1 do outro, beleza? Agora, mais uma vez, a soma dessas forças de tração com a força peso tem que ser igual a zero, mas aqui nós temos quantas forças, né? Quantos T1s? Nós temos 4. Então, 4T1 menos o peso é igual a zero. Então, aí eu passo o peso, né, para cá, ele vai ficar positivo, e divido ele por 4. Então, T1 é igual ao peso dividido por 4. E nós percebemos que a soma de T1 com F3 tem que também ser igual a zero. Então, T1 menos F3 é igual a zero. Então, T1 é igual a F3. E a gente sabe que T1 é quanto? O peso dividido por 4. Então, a força 3 é peso dividido por 4. Viram? E aí, né, já diminuiu bastante o esforço que eu vou ter que fazer para poder erguer esse objeto, né? Antes eu fazia o esforço de mesmo valor do peso, e aqui eu já dividi o valor desse peso por 4, então o esforço diminuiu bastante. Agora que nós chegamos a esses cálculos, eu vou apagar e vou deixar apenas a relação de força e peso para a gente analisar algo muito interessante, que vai ser a nossa fórmula para saber quanto vai valer essa força motora em relação ao peso do objeto. Então vamos lá, vou apagar e depois a gente volta. Vamos fazer algumas observações. Quando eu tenho apenas uma roldana fixa, a força motora que eu tenho que exercer para erguer esse objeto é igual ao peso desse objeto. Já quando eu acrescento uma roldana móvel, a força que eu tenho que fazer já diminui, fica o peso do objeto dividido por 2. Já no esquema C, quando eu acrescento mais uma roldana móvel, ficando com 2 roldanas móveis, a força motora que eu tenho que fazer já cai para P dividido por 4. E a partir disso a gente pode chegar a uma relação que é força motora que eu exerço em um sistema em que a associação de roldanas é igual ao peso do objeto a ser erguido dividido por 2 elevado a n, em que n é o número de roldanas móveis presentes no meu sistema. Por exemplo, quantas roldanas móveis eu tenho aqui?
Nenhuma. Então a força vai ser o peso dividido por 2 elevado a 0. 2 elevado a 0, 1. P dividido por 1, P. Então força igual ao peso. Já aqui, quantas roldanas móveis nós temos? Uma roldana móvel. Então a força é P dividido por 2 elevado a 1. Ou seja, P dividido por 2, já que 2 elevado a 1 é 2. Aqui nós vamos ter P dividido por 2 elevado a quantas roldanas móveis? 2. P dividido por 2 elevado a 2, ou seja, P dividido por 4. Certo, gente? Agora que nós entendemos algumas propriedades, algumas relações da associação de roldanas, vamos então resolver um exercício. Então segue o enunciado na tela. Primeiro, nós temos que anotar as informações que foram fornecidas pelo enunciado. A massa desse objeto é de 224 quilos. A aceleração da gravidade foi fornecida como 10 metros por segundo ao quadrado. E o número de roldanas móveis que compõem esse sistema de associação de roldanas é 4 roldanas. E a gente tem que calcular a força necessária para erguer esse objeto de massa 224 kg. E a gente sabe que a força é calculada por peso dividido por 2 elevado a n, em que peso a gente sabe que é massa vezes a aceleração da gravidade, e aqui, né, dividido por 2 elevado a n. A massa a gente sabe que é 224, a aceleração da gravidade nós sabemos que é 10, 2 elevado a n, que aqui nesse caso é 4. Agora vamos lá, 224 vezes 10, então força é igual a 224 vezes 10, que é 2.240, dividido por 2 elevado a 4, que é 16. E a gente vai fazer essa continha aqui no canto. Então, 2.240 dividido por 16. 22 dividido por 16, 1 e sobra 6. 64 dividido por 16, 4 e sobra 0. Esse 0 aqui a gente passa para o denominador. Então, a força necessária para erguer um objeto, né, que vai ter a massa de 224 kg, é de 140 newtons. Certo, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com os amigos, para que a gente possa desfazer o maior número possível de dúvidas. Muito obrigada!